Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de nós deixarmos Deus nos falar. Liturgia de 16 de fevereiro de 2021, terça-feira da sexta semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3. Oração do dia. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 6, versículos do 5 ao 8, capítulo 7, versículos do 1 ao 5 e o 10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado. E disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também das aves do céu, tomará 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo que o Senhor lhe havia ordenado, e passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 29, versículos do 1 aliás, o 1 o 2, o 3 AC ao 4, 3 B, 9 B e até o 10. O refrão é o 11 B. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Repitamos, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Repitamos, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia.
quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. João 14, versículo 2. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse então: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Não tinham pães, Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Pobres discípulos, hein? Jesus os adverte sobre o fermento, o ensinamento frio e legalista dos fariseus, e eles se sentem recriminados por não terem trazido nenhum pão para a travessia. Ora, Jesus acabara de multiplicar 7 pães, de modo a alimentar a multidão de 4.000 pessoas. Diante deste sinal, não deveria ser exatamente o pão a última de suas preocupações? Nós somos assim. Julgamos-nos importantes e responsáveis quando gastamos nosso tempo com problemas concretos, quando a única solução nos vem de graça. Ou melhor, da graça. A todo tempo, Deus derrama sobre nós tesouros de seu amor, mas nós rejeitamos a lição da pequena Teresa de Lisieux e nos recusamos a viver como filhos. Somos gente séria, há muito a fazer e resolver. O biblista Herbert Rausch comenta com lucidez: Jesus manifesta seu espanto e sua dor ao constatar que, na realidade, sua própria igreja, aqueles que ele escolheu e chamou do meio desta geração maldosa, estão prontos a se alimentar do mesmo pão que fariseus e saduceus. A incredulidade, negadora da graça, aparece aqui sob a forma de esquecimento. Eles se esqueceram dos pães. Mas, acima de tudo, esqueceram o sentido do Evangelho e de seus sinais. Eles não chegam a compreender que somente é necessária e suficiente a fé na palavra do Senhor e que eles já têm tudo plenamente nele. Conforme a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Qual é o fermento sobre o qual Jesus os põe de sobreaviso? É tudo aquilo que corrompe a simplicidade da fé, observa Rausch, acrescentando-se a ela sabedorias ou filosofias do mundo,
a tradição dos antigos que aniquila a palavra de Deus e aquela eterna tentação da vista pela qual gostariam de caminhar os que pretendem alimentar os homens com outra coisa que não seja a graça. Como se vê, os fariseus resistem ao tempo, idem os saduceus. A fé do carvoeiro é motivo de zombaria para os doutores. Não basta a confiança em Deus, é preciso rechear a receita. Uns toques de esoterismo, umas pitadas de holística, temperinhos orientais, um molho de autoajuda, mexer bem com a pá pelagiana, ir ao forno do racionalismo. Quanto mais complicado, mais sublime. E os pobres de Deus, que fazem eles? Ignorantes dessas sabedorias reservadas a poucos, os pobres vão ao pão. Em cada missa, sobre o altar, lá está o pão milagroso que desce do céu. É de graça, pura graça. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Saciarei os meus irmãos de pão os seus pobres. Retificando, saciarei de pão os seus pobres. Salmo 132, versículo 15. Agora vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Mas da minha parte aqui, nos meus endereços eletrônicos, tudo pode ser utilizado para a evangelização gratuitamente, livremente. Eu estou obedecendo a Deus. Jesus disse, ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então acesse meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 / e utilizem à vontade os textos e vídeos para a evangelização. 16 de fevereiro é dia de Santo Onésimo. Localização Turquia. Olha, da região da Turquia. O santo de hoje nos ajuda na edificação de nossa vida. Chama-se Onésimo. Era um escravo dos homens, e tornou-se um servo de Deus. A santidade de Onésimo está descrita nas páginas da Bíblia pelo testemunho de São Paulo apóstolo. Santo Onésimo era escravo do rico Filémon, e antes de conhecer Jesus, fugiu da casa do seu senhor até encontrar-se em Roma com o apóstolo São Paulo, que estava preso. E São Paulo o evangelizou. Filémon, sua esposa e filho, em certa ocasião, foram atingidos por Jesus através também do apóstolo São Paulo. Ao enviar Onésimo, já convertido ao cristianismo, de volta para casa, São Paulo escreveu o seguinte: de bom grado o teria conservado comigo, a fim de que ele me sirva em teu lugar na prisão, onde estou por causa do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem o teu consentimento, para que tal benefício não tenha ares de forçado, mas o provenha de tua livre vontade. Portanto, se me consideras teu irmão na fé, recebe-o como a mim próprio. Carta a Filémon, capítulo 1, versículo 13. Santo Onésimo permaneceu no trabalho com São Paulo, apóstolo, até ser sagrado bispo em Éfeso. Sofreu martírio por apedrejamento no ano 109, início do cristianismo. Santo Onésimo foi um grande testemunho da ressurreição de Cristo. Reflexão. A vida de Santo Onésimo testemunha o amor de Deus pelos pequenos e fracos. Este santo era um escravo e sua condição social não o impediu de buscar a verdade de Jesus Cristo. Muitas vezes esquecemos que Jesus escolheu os pequenos e fracos para estar com ele e privilegiamos somente aqueles que nos podem oferecer vantagens em troca de nossos serviços. Reencontrar o amor de Deus no serviço aos mais pobres e abandonados nos aproxima ainda mais do coração misericordioso do Pai.
oração. Rezemos. Pai Santo, desde o começo dos tempos, os pequenos e pobres foram seus preferidos. Somos gratos porque nos deste Santo Onésimo como um modelo de simplicidade e santidade. Permita-nos, pela sua bondade, servir aos mais esquecidos do mesmo modo que Onésimo serviu os cristãos de seu tempo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá, ele providenciará, acredite. E Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, né? Dito pelos evangélicos ou protestantes. Então, protestantes e evangélicos colocam a tônica na penúltima sílaba, falando Maranata. Os católicos colocam a tônica na última sílaba, dizendo Maranatá. Não importa, somos todos irmãos e somos todos cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e sejamos preparados, nos arrependendo diariamente dos nossos pecados. Só por hoje, graças a Deus. Shalom!